Bom sábado para vocês. Estamos iniciando um novo trimestre, gravando antecipadamente o primeiro mês, que é janeiro, por razões óbvias. A escola sabatina não funciona nesse período de janeiro aqui no IASP, mas a despeito disso a gente vai continuar gravando as lições para deixar os esboços para essa parte introdutória aí do período do trimestre primeiro de 2016. Particularmente a lição desse trimestre vai ser uma lição bastante interessante para mim, porque é um tema que eu gosto muito de estudar dentro do contexto bíblico. Essa coisa da discussão da rebelião e do grande conflito é talvez um dos temas mais empolgantes de todo o desenho bíblico, porque é o cenário que nos leva da criação à redenção. Portanto, a gente vai varrer toda a história bíblica dentro dessa questão que envolve o conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e nós como parte do alvo desse conflito. Então vai ser uma lição bem interessante de estudar, bem gostosa e bem pontual ao tempo em que vivemos. Não que a de Jeremias não tenha sido, porque ela também é uma descrição do remanescente, mas essa lição é muito mais prática no sentido direto daquilo que a gente está enfrentando hoje nesse conflito e como o conflito vai se resolver. A lição vai percorrer as diversas fases do conflito. A gente começa com o conflito no céu, que é a introdução da lição. Então, lição número 1 é o que a gente vai estar vendo como esboço agora. Como se deu o início de todo esse conflito, como se deu essa confusão iniciada por Lúcifer no céu e de que maneira ele veio parar aqui e como o processo chegou até nós. Então, esse é o objetivo da lição dessa semana. Antes da gente olhar propriamente para a lição da semana, vamos olhar para o título da lição e para o verso e para os objetivos que a gente tem que introduzem a lição desse trimestre. Crise no céu. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7:10. Antes da gente olhar esse texto de Apocalipse 7, que introduz a lição, vamos observar quais são os caminhos que a gente tem que percorrer para o início do estudo da lição desse trimestre. Tem 3 objetivos para a lição dessa semana, um de conhecimento, um de prática e um de sentimento. Vamos olhar quais são eles. Conhecer o grande conflito como uma luta universal entre o bem e o mal. Okay? Então, nosso primeiro objetivo nessa introdução de lição, nessa lição número 1, é entender o que é esse conflito. Como ele se deu, qual é a extensão dele, até onde ele impacta o universo e até onde ele impacta a gente. Principalmente por 2 razões. A primeira delas é para a gente entender que esse conflito vai além da gente, ou seja, vai além do nosso próprio umbigo. Segundo, esse conflito tem extensão e proporções e impacto eterno. A extensão é infinita e o impacto é eterno. Portanto, não é um conflito qualquer, não é uma coisa trivial. Entender até onde se estende esse conflito é importante para a gente entender nosso papel dentro dele. A segunda questão é, entendido isso, qual é o sentimento resultante dessa compreensão? Sentir a guerra contra o pecado em sua própria vida e no mundo que o cerca. Portanto, quando eu olho para dentro da estrutura humana, eu percebo que, em miniatura, esse conflito existe lá. Permeando cada célula, cada partícula do nosso corpo, da nossa estrutura, o conflito está lá, presente lá, em toda a sua dimensão e em toda a sua extensão, de uma forma miniaturizada. Portanto, olhar para dentro ou olhar para fora é ver o conflito acontecendo. Nesse sentido, é até interessante porque, se você lembrar de cenas de alguns desses filmes da atualidade, tem um filme que espelha bem esse desenho de você olhar para fora e olhar para dentro no final dele, que é um filme de ficção científica, chama MIB, Homens de Preto. Tem um dos filmes que ele termina abrindo a porta de um armário. Ele está olhando um monte de serizinhos que vivem todos presos dentro de um armário, daqueles armários de rodoviária ou de aeroporto. E aí o Will Smith, que é o que está conversando com o ator que faz o papel do velho no MIB Homens de Preto, ele vira para ele e fala, como é que eles podem viver dentro desse armário? Eles não percebem que o universo é muito maior do que isso? E aí ele vai lá e chama o sujeito e abre uma porta. E a hora que ele abre essa porta, o que ele vê é que eles estão dentro de um armário muito maior, e assim cada um num crescente.
A despeito da ficção daquele negócio, a ideia é interessante quando a gente às vezes esquece que nós somos só um pedacinho desse universo imenso onde o conflito do bem e do mal se instalou. E às vezes o ser humano tem na sua visão de arrogância a impressão de que ele está sozinho no universo e é o centro de tudo. E na realidade ele não é. Ele é só mais uma porta nesse imenso armário. Olhar o conflito sob o ponto de vista cósmico e sob o ponto de vista individual é dar-se conta disso. De que eu sou uma pecinha no meio de tudo isso, mas uma peça importante a tal ponto de que esse Deus eterno olha para mim como indivíduo, como único na história. Então, esse dilema é interessante de observar na origem do conflito. O terceiro objetivo, que é resultante desse, nos leva à condição de prática. O que a gente deve praticar ao sentir e perceber todas essas questões? Aceitar Cristo como Senhor para ser vitorioso na luta contra as forças do mal. O que nos leva ao verso que introduziu a lição. Ou seja, a percepção do papel de Cristo neste conflito, a percepção do desenho de Cristo nesse conflito é uma coisa importante para a gente perceber, é uma coisa importante para a gente levar como consideração nessa história toda. Então, voltando ao verso que você leu no início, agora você relê o verso áureo da lição, o verso que introduziu a lição, para a gente começar por aí. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Portanto, quando eu olho para o fim da história, ou seja, o fim da história, Apocalipse 22, quem eu vejo na cena? O Pai e o Filho retomando o controle, as rédeas do universo. Portanto, na mão de quem sempre esteve a salvação do conflito? Na mão de ambos. Por que porta eu entro para essa salvação? O reconhecimento de Cristo como meu Salvador pessoal. E ao reconhecimento de Deus como soberano e Senhor pleno do universo. Bom, dentro dessas condições, o conflito já está resolvido antes de começar. Ou seja, antes que houvesse o conflito instalado por Satanás, a salvação já estava em Deus e já estava em Cristo. Antes da gente aceitar o conflito enquanto planeta, a salvação já estava pronta, desenhada e perfeita. Portanto, olhar para a cena de forma completa nos faz perceber que abrir mão disso que já está resolvido antes da fundação do mundo é loucura. Ainda assim, as pessoas continuam abrindo mão. É mais ou menos como se eu tivesse viajado no tempo, ido lá na frente na história, olhado como a história termina, e volto para antes da história começar e vejo o que estava planejado antes dela começar. E aí volto para o meu tempo. Pergunto, uma vez que eu sei como vai terminar, como estava antes de começar, que escolhas eu faria hoje? Ignorar isso aqui e o que estava lá atrás e fazer escolhas como se aquilo não existisse é loucura. Porque eu vi, eu estive lá, eu fui levado até lá para assistir essa história. E ainda assim, decido diferente. Bom, esse é o pano de fundo da lição do trimestre. A gente vai ser levado a percorrer todo o desenho da história para depois ser trazido de volta ao nosso tempo para decidir o que fazer com a nossa vida neste tempo, uma vez que eu vi o antes, o durante e o depois. Esse é o desenho. Por isso eu falei que é uma viagem empolgante a lição desse trimestre, porque a gente vai ver o cenário inteiro. E aí vai se tornar cada vez mais evidente a loucura que é o pecado. Posto isso, como tudo começou? A história começa num conflito no céu. Uma parte desse conflito a gente encontra no desenho bíblico, uma parte ampliada desse conflito a gente encontra de forma privilegiada em dois textos principais, o Patriarcas e Profetas e o História da Redenção. Esses dois livros, nos seus capítulos iniciais, serão muito úteis para essas lições, principalmente a primeira e a segunda lição do trimestre, na descrição da história do pecado. Até a terceira, inclusive, no sentido da descrição ali dos grandes patriarcas. Tudo isso a gente vai encontrar nesses dois textos de forma bastante clara, bastante evidente, como complementação ao relato bíblico, ou ampliação do desenho bíblico. Bom, posto isso, entendida essa cena dessa forma, como começou a história? A história começa com algo que previamente é apresentado para a gente enquanto desenho do céu, da convivência de Deus e seus anjos.
É curioso porque a impressão de leitura que a gente tem da convivência de Deus com os anjos, e aí Deus eu estou falando da entidade, não Deus uma pessoa, a entidade Deus, o Pai, o Filho, o Espírito. A impressão que a gente tem no descritor deste Deus para os anjos é que Deus era visto como Deus, Pai. Jesus era visto como um igual a eles, apesar de ser o chefe de todos os anjos. Ou seja, acima de todos os anjos, a autoridade máxima no céu era Cristo. E acima de Cristo, a impressão que se dava na visão dos anjos é que estava o Pai e o Espírito. Quando a gente olha isso, a gente começa a entender um detalhe interessante. A impressão que dá ao texto, nessa fase introdutória, é que Jesus é o Deus revelado. E essa imagem começa a ser construída nessa fase inicial da história. Ou seja, eu tenho Deus como soberano, eu tenho Cristo como Deus revelado e o Espírito caminhando entre eles, como aquele que os influencia para o bem. Bom, esse desenho que a gente olha no início, com essa impressão, ele vai ficando cada vez mais claro quando a gente vai viajando a história do conflito. No início ele ainda parece meio nebuloso, e seria quase proibitivo fazer essa afirmação de Cristo sendo o Deus revelado. Mas o desenrolar da história vai deixar isso cada vez mais nítido. Exatamente nessa condição do Deus revelado em Cristo é que nasce a primeira abordagem de dúvida de Satanás. E Deus não tem nada a ver com isso, ele não é culpado dessa visibilidade, a questão é simplesmente que a dúvida se instaura no coração de Satanás, na mente de Satanás, a partir do momento em que Deus traz Cristo para a criação de um planetoide chamado Terra. Quando Cristo é chamado para isso, e há um plano dentro do céu para o desenho do que seria a Terra, 3 pessoas se reúnem para esse desenho: o Pai, o Filho e o Espírito. E Lúcifer está de fora. O que Lúcifer deixa alimentar no seu coração? A inveja de Cristo. Ele alimenta no seu coração a igualdade com Cristo. E por algum motivo, que a gente não sabe qual é, ele aprofunda isso, mesmo sabendo que ele é uma criatura. Satanás tinha consciência de que ele era um ser criado, afinal de contas, ele teve um primeiro dia em que ele abriu os olhos e viu do lado de fora quem? O Pai, o Filho e o Espírito, que estão antes dele. Portanto, ele não tinha nenhuma desculpa para duvidar de que ele fosse uma criatura, porque a hora que abriu os olhos, o que ele vê é Deus. Portanto, o alimentar da dúvida em Satanás, ele é um mistério por isso. Como um ser que tem consciência de quem é, muda essa consciência para algo que não existe. Portanto, o pecado foi criado no imaginário de Satanás, no ideário dele. O pecado não é algo que já existe, tampouco é algo que foi criado por Deus. O pecado é simplesmente o sujeito dar vazão à sua imaginação, e no momento em que essa imaginação se transforma em realidade, ele chega ao nível de discordar de Deus. Então, esse desenho de imaginário é o que está por trás dessa história do início do pecado. Isso não tem como explicar, é simplesmente um mistério. Exatamente um mistério porque foi criado na mente dele dessa forma. Não tem explicação. Porque se tivesse explicação, teria justificativa. Então não havia qualquer justificativa para Lúcifer dar vazão a esse desenho. Então assim começa a história. Um processo de inveja com Cristo e um processo de desenvolvimento de um pensamento de que ele, Lúcifer, pudesse ser igual a Deus, igual a Cristo. O curioso é que enquanto essa dúvida está sendo alimentada no coração de Lúcifer, há uma régua, um tempo em que isso é só uma dúvida e ainda não é pecado. O que nos leva a uma coisa curiosa no início do conflito, para entender depois a dimensão de quem nós mesmos somos. Duvidar não é pecado. Ter dúvidas não é pecado. Pecado é duvidar da resposta. É o próximo passo. O que acontece na história de Lúcifer? Cristo e Lúcifer se encontram
E todas as dúvidas que Lúcifer carregava no seu coração são respondidas por Deus. O próximo passo que se instala é o pecado cristalizado em Lúcifer, que é quando ele tem todas as respostas, mas o seu orgulho o impede de aceitar as respostas. Então, na nossa história, a mesma coisa se dá. Então, o pecado se instala quando a gente ultrapassa esse caminho de ter a dúvida e, apesar da resposta dada, continuar duvidando. Aí eu transicionei aquilo que era uma dúvida conceitual para uma dúvida de uma pessoa. Eu passo a duvidar do caráter de Deus e da pessoa de Deus. Pecado é isso. Pecado não são ações. As ações são consequências do pecado. O pecado acontece na mente humana, na mente de Lúcifer, na primeira vez que o pecado ocorreu. O pecado é um processo decisório em que eu excluo Deus como verdade e me coloco no lugar dele. Isso é o pecado. Todo o resto é consequência. As ações externas são só evidências de que o pecado já está lá dentro. São manifestações do pecado. O pecado é uma decisão, é um processo de escolha. Portanto, quando a gente olha essa crise que se instala no céu, a escolha que Lúcifer faz contra Deus agora se transforma em pecado e, como pecado, se transforma em culpa. Porque esse é o efeito colateral do pecado. No momento em que Lúcifer se desliga de Deus, ele se sente culpado, alijado, separado de Deus. E essa é uma sensação impossível de aguentar. Qual é a ação seguinte a essa sensação? Eu preciso de outros que validem a minha sensação. Então o que Lúcifer começa a fazer? Espalhar entre os diversos anjos do céu a sua tese. E conforme ele vai ganhando adeptos à tese, e despertando no coração deles também essa dúvida sobre Deus, essas pessoas começam a alimentar o ego de Lúcifer. E isso diminui a sensação de culpa. E ele começa a reequilibrar culpa com o egoísmo. Esse é o pior dos mundos. Porque chega um momento em que esse egoísmo se torna tal que a culpa desaparece por completo. E aí o pecado não tem volta. Lúcifer caminhou esse trilho ao longo da sua história. Na fase inicial dessa história, o que acontece com ele? O conflito se instala, ele espalha entre os anjos o conflito e Deus chama todos esses sujeitos à verdade. Explica o que está acontecendo e cada um agora tem que tomar uma decisão entre aceitar Lúcifer ou aceitar Deus. O resultado dessa conversa, que é uma conversa oficial no céu, e se quiser um dia ler essa história, ela está muito bem descrita nesses dois livros que eu citei, o Patriarcas e Profetas e História da Redenção. Você vai ver Deus perfilando os anjos em ordem, colocando todos eles em ordem hierárquica, e um a um é perguntado. E eu fico imaginando esse processo, né, de você individualmente falar com cada um para tirar todas as dúvidas. Quanto tempo isso levou e de que forma isso foi feito? E Deus parar tudo o que está fazendo para fazer isso. O que mostra o caráter desse Deus que ama. Quando todos decidiram, o que acontece? Há uma cisão no modelo. E essa cisão no modelo é: agora não há mais lugar nem para você e nem para os anjos que te aceitaram aqui no céu, porque eu não vou permitir que o conflito persista aqui dentro. O universo é enorme, você estará fora daqui. E fisicamente, Satanás e seus anjos estão fora da convivência com Deus. Agora soltos pelo universo para habitar onde quiserem, onde acharem por bem. Dentro desse desenho de saída de Satanás do céu, há um momento de saída da convivência e há um momento de impedimento definitivo de entrada de Satanás no céu. E isso é o que se dá no final da lição dessa semana, dessa introdução de lição, que é a lição número 1 do próximo trimestre. Quando a gente vai para o texto de Apocalipse, lá no texto de Apocalipse a gente tem um descritivo de que essa expulsão de Satanás do céu, essa retirada de Satanás do céu, não é definitiva. Apocalipse 12 vai descrever que a batalha definitiva que impede Satanás de não ter mais acesso ao céu, ela se dá por ocasião da cruz. Ou seja, por 4.000 anos de história, entre a criação da terra e a cruz,
e todo o tempo que antecedeu a criação da terra, que a gente não sabe quanto é, durante todo esse tempo Satanás ainda teve acesso a Deus. E se a gente tiver dúvida sobre isso, basta abrir o livro de Jó, que a gente vai encontrar esse texto lá. Quando Deus reúne todos os seres criados por Ele no céu, numa convenção, num congresso de todos os líderes de todos os mundos criados por Deus, quem entra no meio desse grupo sorrateiramente no céu? Satanás. Jó capítulo 1 descreve essa cena. Satanás entra no céu, entre os diversos representantes dos mundos criados por Deus, e aí quando Deus vê Satanás entre eles, ele se dirige a Satanás e fala: de onde você vem? Essa pergunta tem dois sentidos. O primeiro sentido é evidenciar que Satanás não é dali. O segundo é: de onde você está vindo se nenhum mundo é seu? É uma provocação, porque a reunião é dos representantes dos mundos criados por Deus, e Satanás está vindo ali. Como Satanás se apresenta? Como representante da terra. Afinal de contas, ninguém da terra podia ir ao céu. Só Satanás. Porque os membros que estavam na terra já eram, a essa altura, pecadores. E, portanto, restritos a esse mundo. Satanás, como aquele que não está restrito a esse mundo, vai lá como representante da terra falar: aquele mundo é meu. Ele me pertence, eu sou o príncipe do mundo. E é curioso que a Bíblia faz alusão a Satanás com esse título: o príncipe deste mundo. Não que Deus reconheça que Satanás o seja, mas que o mundo escolheu Satanás como príncipe. O mundo o aceitou. E Satanás usurpa essa aceitação e se apresenta no céu como príncipe deste mundo. E aí Deus entra na brincadeira. Você viu lá o meu servo Jó? E aí começa toda a história que a gente conhece de Jó. Não é o caso para a lição dessa semana, mas começa essa história. Essa transição entre Satanás migrar para esse mundo e Satanás ainda ter acesso ao céu traz um outro descritivo interessante. No intervalo entre Satanás pecar no céu e a terra aceitar o pecado, Satanás tinha acesso a todos os lugares do universo, inclusive o céu. E tinha acesso para tentar todos os seres criados por Deus, não mais o céu. Dentro deste contexto, um dos mundos criados por Deus aceita. Portanto, até que um dos mundos aceitasse Satanás, todos foram importunados por ele com essa mesma tentação que Adão e Eva foram. O que mostra também a misericórdia de Deus em permitir que Satanás apresente a sua tese. Portanto, o que é o conflito instalado no universo? Eu tenho uma tese de Deus de que ele seja amor e queira o bem de todos. E eu tenho uma tese de Satanás apresentada ao universo de que esse Deus seja um tirano, que só é bonzinho com quem é bonzinho com ele e que não permite que ninguém discorde dele, e quem discordar, ele produz o mal. Portanto, a tese de Satanás é de que o mal é Deus, não ele. A produção de Satanás é: eu estou promovendo a liberdade do universo da tirania de Deus. E é com esse engodo que ele espalha a sua tese pelo universo para ver quem acredita. O curioso é que o mundo que nós estamos acredita nessa tese, e a partir desta crença, Satanás se restringe enquanto prática a este mundo. E aí Deus isola Satanás. Não é preciso que o universo pague a conta de um mundo que já o escolheu. Então, já que um mundo o escolheu, vamos assistir qual será o resultado. E aí Satanás se restringe a esse planeta, a este mundo. E os outros mundos ficam alijados da sua presença, porque não o escolheram. E é nesse sentido que a gente vai ver um dos textos interessantes da Bíblia, que é quando Paulo olha para essa cena pela inspiração profética e retrata que nós somos espetáculo aos mundos criados por Deus, espetáculo ao cosmos de Deus. Ou seja, o universo nos assiste. Portanto, o conflito que era universal, hoje tem um foco. É como se nós fôssemos o Big Brother do universo. Estamos na casa e o universo nos observa para ver qual é o nosso comportamento e qual é o comportamento de Deus. Portanto, a cena do conflito, ela se
miniaturiza pela primeira vez no foco terra. E numa segunda vez no foco ser humano. Ou seja, a terra é uma miniatura de tudo isso, do conflito, e cada ser humano é uma miniatura na terra desse mesmo conflito. Portanto, o conflito se dá no universo, mas ele é observado na terra e em cada um de nós. É assim que o conflito se dá. O texto de Apocalipse termina no capítulo 12 dizendo que, por ocasião da morte de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado implicou que Satanás agora volta-se para a terra sabendo que não tem mais tempo. E, portanto, o conflito se intensifica depois da morte de Jesus. Ele já era grave o suficiente, mas ele fica muito mais grave pós-cruz. Porque depois da cruz, Satanás tem certeza de que a vitória sobre o conflito já está decretada. E, portanto, ele tem a sensação da urgência. E aí, com todas as forças, ele se volta contra o mundo, a ponto de João, em Apocalipse, dizer: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, os que habitam na terra sofrem muito mais esse conflito pós-cruz do que sempre sofreram. Não que o sofrimento anterior não tenha sido grotesco o suficiente, mas pós-cruz ele é muito mais intenso. A batalha interna do pecado é muito mais intensa. Portanto, o desafio para a lição desse trimestre de 2016 é que a gente observe esse conflito e tente achar o nosso posicionamento dentro dele. O olhar para a prévia desse conflito é um olhar para ver onde tudo começou. A gente vai voltar à cena desse onde tudo começou a olhar para como o conflito se estabeleceu aqui na Terra, que é a lição número 2 do trimestre. Então, quando a gente for estudar essa lição, a gente vai resgatar essa introdução, essa lição número 1, para ver como isso se transicionou e de que forma esse conflito se espalhou. Okay? Por hoje está de bom tamanho, já é o esboço para a gente abrir a lição do trimestre. Que Deus abençoe vocês e que a lição seja tão agradável quanto foi a do trimestre passado, de estudarmos aí a história do povo de Israel na fase de Jeremias. Que a lição do conflito que nos alcança seja mais interessante ainda para nos despertar para o que a gente tem que fazer nessa última fase da história. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estudarmos Tua Palavra e principalmente pela oportunidade mais grandiosa que é a de vivermos o último tempo da história. Dá, Senhor, que possamos reconhecer o nosso papel como remanescente e, acima de tudo, aplicarmos-nos na missão para que possamos ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso tudo te pedimos, porque cremos em Jesus Cristo, nas suas promessas, e é em nome dele que lhes apresentamos todas essas coisas. Amém.